Bom dia, porque é dia, né? Mas boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Antes de mais nada, eu queria desejar boas-vindas a vocês a mais uma aula de física, tá certo? E hoje a gente vai entrar no assunto do segundo bimestre, ok? A gente vai continuar estudando o movimento, mas sem olhar agora para as consequências. A gente não vai olhar mais para velocidade, para aceleração, para tempo, para espaço. Tudo isso são consequências, né, do movimento de um corpo. A gente vai olhar agora para a causa. Qual é a causa do movimento? O que causa um movimento? A gente vai olhar principalmente para as forças, tá bom? A gente vai aprender hoje o que é dinâmica, o assunto do bimestre, do segundo bimestre, o que é dinâmica, o que é força e a primeira lei de Newton. Esses são os três principais assuntos da aula de hoje. Tranquilo? Então vem comigo. A nossa aula é referente à semana 13 de aulas na modalidade de ensino remoto, infelizmente ainda, devido à pandemia causada pelo coronavírus. Por isso peço, continuem se cuidando, né? Vamos torcer para que a vacinação em massa aconteça logo aqui no nosso estado, para que a gente possa voltar o quanto antes à normalidade do ensino presencial, né? que nos faz tanta falta. A qualidade é incomparável quando comparada ao ensino remoto. Então, semana 13, primeiro bimestre não, né? Segundo bimestre, tá bom? Perdão aí pelo errinho, segundo bimestre. Da semana do dia 26 ao dia 30 de abril, tá bom? A gente começou o segundo bimestre no dia 16, se eu não me engano, tá no calendário letivo aí do aluno online. Você pode verificar. Então a gente está na segunda semana do segundo bimestre, beleza? Semana do dia 26 ao dia 30. Hoje, dia 28. A gente vai aprender mais sobre... Deixa eu levar vocês aqui para o meu quadro. Esse é o nosso quadro virtual da aula de hoje. A gente vai aprender sobre dinâmica, tá bom? Mas, principalmente, sobre a primeira lei de Newton, na aula de hoje. Beleza? Então, vamos dar uma passeada aqui pelo quadro virtual. A gente vai aprender o que é a dinâmica. Quem foram os... Eu vou destacar aqui 3 pensadores muito importantes para esse estudo. 3 estudiosos, né? 3 personalidades da comunidade científica que contribuíram bastante para esse estudo. Aí nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é uma força, quais os tipos de força que existem, que nós vamos estudar no primeiro ano. E finalizar a aula com a primeira lei de Newton. Tranquilo? Mas antes, né, eu não sei se você lembra mais, na quarta-feira passada foi feriado, dia 21 de abril. Hoje é dia 28 de abril. Logo mais o link da aula vai estar aqui para você baixar esse quadro, que eu vou postar nas plataformas, no Aluno Online, no Google Sala de Aula, tá bem? Logo mais você baixa esse quadro, clica aí no link e assiste essa aula novamente, se assim for preciso, tá bom? Para fixar melhor o conteúdo. Mas eu não sei se você lembra, na quarta-feira passada eu fiz uma pergunta lá na plataforma do Google Classroom, Google Sala de Aula. A pergunta foi a seguinte, vamos ver lá na íntegra, né? Pronto. Deixa eu abrir aqui a turma do primeiro ADM, atividades, física. Tá aqui a pergunta. Beleza? Não valia a nota. Era mais para eu interagir com vocês e procurar extrair se vocês
qual a ideia que vocês têm do que é dinâmica, né? Muitas pessoas responderam de forma corretamente, foram no livro dar uma pesquisada, parabéns por isso. Foram na internet pesquisar, parabéns também, tá certo? Isso deve acontecer. Outras pessoas não se deram esse trabalho, né? Infelizmente, mas fica aí a dica, tá? Vão em busca do conhecimento, não esperem só pelo professor. Vão em busca de encontrar o conhecimento. Sejam proativos, tá bom? Porque assim o aprendizado de vocês acontece muito mais, com muito mais sentido, de forma mais significativa, tá bem? A pergunta foi a seguinte: você saberia citar de que forma o estudo da dinâmica facilitou a nossa vida? De que forma? Você saberia dizer de que forma o estudo da dinâmica facilitou a nossa vida? Aí tiveram várias respostas. Aqui eu tirei algumas, né? Vou destacar aqui algumas, olha só. A Adriele respondeu assim, ó. Sim, porque é a parte do estudo da dinâmica que conseguimos compreender a origem dos movimentos e assim despertar os princípios que sem ela não conseguiríamos entender, né? A origem dos movimentos. Vou selecionar isso aqui. Eu vou começar a grifar, pessoal, partes importantes do que vocês têm como ideia do que é dinâmica. Eu adorei as respostas da maioria de vocês. Realmente foram em busca, né, de encontrar o que é dinâmica. Parabéns aí a galera. Acho que vou fazer isso mais vezes, né? Não vale nota, então participa quem quer. E isso torna o nosso momento mais produtivo. Então, muito obrigado aí pela participação de quem participou, de quem se como é que eu posso dizer, se dispôs a estar respondendo, mesmo sem valer nota, né? Muito obrigado mesmo aí, viu? Então, dinâmica fala sobre a origem dos movimentos. Olha aí o que a Adriele falou. Sem ela, não conseguiríamos entender, por exemplo, se não fosse pela dinâmica, não saberíamos explicar como um carro está em velocidade constante. Ou por qual motivo algo que está fora do carro está se movimentando para nós. Além de ser através dela, da dinâmica, né? Através dela, que conseguimos aprender sobre, vou destacar aqui, ó, conservação da energia, algo que a gente vai aprender no terceiro bimestre, mas faz parte da dinâmica. Show de bola. Além de podermos preservar a nossa segurança através dela, olha aí, importante. Através do estudo da dinâmica, a gente aumentou a nossa segurança, ou seja, a vida de muitas pessoas foram salvas, como, por exemplo, o cinto de segurança, que foi feito utilizando o estudo da dinâmica. Adriele, parabéns pela resposta, viu? Show de bola. Cinto de segurança, pessoal, ele existe justamente para impedir que um corpo continue em movimento. A gente vai aprender hoje na primeira lei de Newton. A Isabel, o que a Isabel falou? Na dinâmica estudamos as causas que deram origem ao movimento. Definição isso aí. O que é a dinâmica? A gente vai aprender hoje, que é a parte da física que estuda as causas dos movimentos. Estudamos as forças que atuam sobre um corpo. Parabéns também, viu, Isabel? A Maria Eduarda. É importante porque estuda a relação entre força e movimento. Olha isso. Como que uma força provoca movimento? Como que uma força é capaz de parar o movimento? Show, viu, Duda? É essencial para nós sabermos os movimentos dos corpos e as suas causas. Tá?
os movimentos dos corpos e as suas causas. A Raíssa falou o quê? O estudo da dinâmica facilitou nossa vida, nos fazendo compreender os movimentos dos corpos com o estudo da força. Olha aí, mais uma vez a relação entre força e movimento aqui, né? Nos respondendo inúmeras coisas, como o movimento dos planetas. Excelente exemplo. Esse estudo do movimento planetário, ele é chamado de gravitação, tá bom? A gente vai ver aqui no segundo bimestre, já, na dinâmica. Depois que aprendermos sobre as leis de Newton e algumas forças, a gente vai terminar o segundo bimestre com a gravitação. Show de bola. Né? Que mais? O Vitor disse assim, não sei responder fielmente a essa pergunta, professor, mas creio que a dinâmica nos ajudou a compreender as forças que originam os movimentos. Olha aí, nos ajudou a compreender as forças que originam os movimentos. Força e movimento, mais uma vez. Esse binômio, né? Força e movimento. Movimento e força. Na nossa Terra. Porque sem a dinâmica não conseguiríamos compreender por que um objeto se move ou cai no chão. Por que um objeto se move ou cai no chão? Eu costumo dizer que a física não explica os porquês, mas ela explica como um objeto se move e cai no chão. Excelente. É mais um exemplo, que é explicado pela dinâmica. O movimento de queda. Existe um movimento chamado de balística, que é mistura cinemática e dinâmica, que é o movimento de um projétil sendo lançado. Tem um canal muito bom que eu sigo, chamado SpaceX. 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 Tá bom? Tentem seguir. É da NASA. É só sobre lançamento de foguetes e espaçonaves, né? Espaçonave. Lançamento de foguetes mesmo, né? Missões tripuladas e tudo mais. Muito massa. Sigam lá. É graças à dinâmica que hoje em dia a gente pode lançar. A gente pode ter estações espaciais ao redor da Terra. Graças a esse estudo, sim. A Ana Larice falou assim, a dinâmica analisa as causas dos movimentos. Grifar isso aqui. Analisa as causas do movimento e os seus possíveis efeitos. Um exemplo em que a dinâmica se faz presente é quando, olha aí, um exemplo que eu nem tinha imaginado. Quando um jogador de tênis dá uma raquetada em uma bola, a raquete interage com ela, com a bola, e modifica o seu movimento. Interação. Se a gente pudesse ver na super câmera, a câmera em slow motion, bem devagarzinho, o movimento de uma bola ao bater numa raquete, a gente ia ver a deformação que é causada na bola. Vou trazer um vídeo hoje que fala sobre isso. As forças, além de provocarem o movimento, além de pararem o movimento, se ela não fizer nenhum dos dois, ela provoca deformação. A gente ia poder ver nesse exemplo aí, na super câmera, a deformação de uma bola de tênis na raquete. Muito massa o exemplo. Bom, o estudo da dinâmica é importante, pois através dela podemos compreender movimentos e situações do cotidiano que envolvem a mesma com mais clareza. A Evelyn falou o seguinte: a dinâmica nos deu um maior conhecimento sobre a movimentação dos corpos, nos possibilitando uma certa evolução de base industrial.
Sem dúvida, muitas máquinas foram construídas a partir do estudo da dinâmica. Como que um corpo interage com o outro? Não é? Quais as forças que um corpo faz com o outro? Máquinas foram construídas graças a esse estudo, sem dúvida. O estudo da resistência dos materiais nasce aí também da dinâmica. Né? A Kevin falou o seguinte: olá, a dinâmica está envolvida com as causas que determinam e modificam as características dos movimentos dos corpos. Olha aí. As causas que determinam e modificam as características dos movimentos dos corpos. Causa do movimento. Acredito que facilitou nossa vida por estar diretamente ligada ao comprimento, massa, né? Tem tudo a ver. A massa de um objeto, a gente vai aprender hoje na primeira lei, né? Que é a lei da inércia, depende da massa do corpo. Posso até citar o exemplo da construção de uma casa, a qual está bem presente em minha concepção. Totalmente certo, viu, Kevin? A construção civil, a área da construção civil pôde ter grande avanço graças ao estudo da dinâmica. Né? Uma construção. Quais as forças de sustentação que agem num pilar? Dinâmica estuda isso. Né? Quais as forças que provocam envergadura, que entortam um pilar, por exemplo, uma viga. Uma viga está sujeita a que forças? De que tipo? Forças de cisalhamento, forças de corte. Tudo isso é estudado na engenharia civil, né? Em várias engenharias, na verdade, na área da construção civil. Perfeito exemplo. Tainá falou o seguinte: acredito que os conhecimentos sobre mecânica / dinâmica, sim, porque dinâmica é uma parte dentro da mecânica, né? A gente viu que a mecânica é a parte da física que estuda o movimento. A mecânica está dividida em duas partes. A primeira, cinemática. A gente já estudou no primeiro bimestre. Estuda as consequências do movimento. Velocidade, espaço, tempo, aceleração. Tá bom? E a segunda parte, segunda parte da mecânica é a dinâmica. Ela estuda as causas dos movimentos, as forças. Tá bom? Tiveram grande importância, principalmente no desenvolvimento de máquinas. Revolução industrial aí, ó. Graças ao estudo da dinâmica. Pois seu estudo nos ajuda a compreender o movimento dos corpos no espaço. No espaço não é o espaço fora da Terra, é no espaço, nesse espaço aqui, onde vivemos, né? Não só lá, mas aqui também. Ao analisarmos a estrutura de um relógio mecânico, olha o exemplo aí, galera, que massa o exemplo. Ao analisarmos a estrutura de um relógio mecânico, por exemplo, podemos ver que ele é constituído por diversas peças que se movimentam de forma coordenada, fazendo com que os ponteiros do relógio se movam. Esse é um exemplo mais básico. Porém, esse tipo de estrutura se aplica ao funcionamento das máquinas, em geral. Desde um simples relógio até carros e aviões. Olha como a nossa vida foi facilitada pela dinâmica. Cara, vocês estão dando uma aula aqui. Parabéns aí pela pesquisa que fizeram, tá certo? Muito show. Ela também auxiliou o homem nos primórdios da vida. Né? Da vida humana. Como assim? Lá no começo, a alavanca, a roda. Olha os exemplos. A alavanca e a roda são exemplos de máquinas simples, concordo, que utilizam de conhecimentos da mecânica, do movimento. Muito massa. Para facilitar a vida do homem, as atividades do dia a dia. Show de bola. Jennifer disse o seguinte: a lei da inércia, a aula de hoje, ó, a lei da inércia. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme ou repouso
tende a continuar no mesmo jeito, até que alguma coisa o altere. Olha aí. Lei da inércia, primeira lei de Newton. Show de bola, Jennifer. A gente vai aprender mais sobre ela hoje. E o Emilson, a última resposta que eu trago hoje. Acredito que ajudou muito. A dinâmica, né? Ajudou muito na hora da construção de muitas grandes invenções, como aviões e etc. Pessoal, parabéns pelas respostas. Muito obrigado pela participação de vocês. Enriqueceu bastante nossa aula. E aqui eu pretendo ser mais curto por causa disso, né? Vocês já deram aí boa parte da aula através das definições. Então vamos só para as coisas mais importantes da aula que eu preciso destacar. Então a primeira coisa, o que é dinâmica? Tá bom? Deixa eu me diminuir aqui para a gente poder ver a definição completa. Vivemos em um universo repleto dos mais variados tipos de movimento, que fascinam o ser humano desde os tempos antigos. Olha como as respostas de vocês estão presentes aí na minha definição. O estudo do movimento a partir de suas causas, as forças, é denominado dinâmica. Então, dinâmica é isso. Vocês sabem o que é dinâmica. Show de bola. Aqui eu trago 3 pensadores, 3 estudiosos, que mais contribuíram para esse estudo. O primeiro, Aristóteles, um filósofo que refletiu muito sobre movimento, tá bom? Não só sobre isso, claro, mas sobre movimento. Depois baixem esse quadro e leiam um pouquinho da biografia dele aí, ok? O segundo que eu destaco, Galileu Galilei. Graças a ele, ele foi que introduziu, ele foi que, como é que eu posso dizer, iniciou o chamado método científico, ou seja, para que algo seja comprovado como verdade, não bastava apenas falar. Tinha que ser comprovado por experimentos, tinha que ser comprovado por cálculos, tá bom? Graças a Galileu Galilei, estudou muitos tipos de movimento, principalmente ligados à hidrostática e à astronomia, movimento dos corpos celestes, tá bom? E o outro que eu trago aqui, ó, o mais famoso de todos, né? Isaac Newton, em inglês. Vamos ler um pouquinho aqui da biografia dele, ó. Em inglês, de Woolsthorpe. Fundamentou-se nos trabalhos de Galileu para apresentar as leis do movimento em seu livro Philosophia Naturalis Principia Mathematica. É um livro que o Newton escreveu baseado nos estudiosos que vieram antes dele. Pessoal, tem uma frase muito interessante do Newton que diz assim, presta atenção. Se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. O que é que vocês acham que ele estava querendo dizer com isso? Não é porque Newton foi um cara extremamente importante para esse estudo do movimento, da dinâmica. Ele foi que unificou todo o conhecimento de movimento até então em 3 leis, que a gente vai ver durante as próximas aulas. Hoje a gente vai ver a primeira lei de Newton, né, da dinâmica. Mas ele disse assim, se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. Ele estava falando do passado, daqueles que vieram antes dele, que ele não fez isso sozinho, que ele fez isso apoiado, tá certo? Pelo conhecimento de todos os pensadores, filósofos, cientistas que vieram antes dele. Então, um pensamento humano, né? Um pensamento humilde, um pensamento de cooperação, muito massa e presente nas características de Newton. Depois vocês continuam lendo aí. Mas ele estudou muita coisa. Ele contribuiu em muito estudo da física. Tá bom? Muitas áreas de estudo da física. Prosseguindo. Já que a gente vai estudar, pessoal, as causas dos movimentos, que são as forças, nada mais justo do que a gente saber o que é. A gente definir
O que é uma força? Tá bom? Então vamos definir aqui o que é uma força. Olha só a definição que eu trouxe para vocês aí. Força é o agente físico capaz de parar, de causar ou causar movimento. Parar ou causar movimento. Ou seja, produzir aceleração. A gente viu na etapa anterior, no primeiro bimestre, que aceleração positiva significa causar movimento. Aumentar a velocidade de um corpo. Causar movimento. Né? Aceleração negativa. Aceleração negativa significa diminuir a velocidade de um corpo. Parar o movimento. Tá? Ponha isso na sua cabecinha. Pisar no freio seria aceleração negativa. E aceleração positiva, lógico, pisar no acelerador. Olha o que eu fiz agora. Pisar no acelerador. Pisar no freio. Pisar no acelerador. Pisar no freio. Esse movimento, você sente uma força de empurrão para trás. Quando se pisa no acelerador de um carro, você é passageiro do carro. Pisa no acelerador, você sente um empurrão para trás. Pisa no freio, você sente um empurrão para frente. Quem nunca experimentou isso dentro de um ônibus? Né? Primeira lei de Newton, isso, galera. A gente vai ver já já. É o agente físico capaz de parar, causar o movimento, ou seja, produzir aceleração. Existem dois grandes grupos de força. Pessoal, é importante aqui ser dito também que se as forças não causam movimento e nem param o movimento, se a força está agindo num corpo, e não está causando movimento nem parando o movimento, ela vai produzir deformação. Tá? Deformação. Beleza? É importante frisar isso aí. Então vamos ver que existem dois tipos de força. Dois grandes grupos em que nós podemos classificar as forças. Né? O grupo das forças de ação à distância, o próprio nome está dizendo, são forças que não precisam de contato. São forças que agem à distância. Por exemplo, o ímã. Quando você aproxima... Desculpa. Quando você aproxima o ímã de objetos metálicos, né? De objetos ferromagnéticos, à distância atua uma força neles, puxando-os, atraindo-os. Essa é uma força que atua à distância. Essa força aqui, se eu soltar a garrafa, logicamente ela cai em direção ao centro da Terra, puxada por uma força. Que força é essa que está puxando a garrafa em direção ao centro da Terra? A força peso. Ela atua à distância. A Terra, o planeta Terra, não precisa estar em contato com essa garrafa para poder agir sobre ela com a força peso. Não, à distância. Se eu soltar a garrafa aqui, a força peso do planeta Terra nela puxa ela para baixo. À distância. Não precisa ter contato. Como esse paraquedista aí da figura. Não é a força gravitacional do planeta Terra sobre todos os corpos. É uma força de interação, de ação à distância. Não precisa de contato. Existe uma outra força que eu não botei aí, que a gente vai ver lá no terceiro ano, que é a força elétrica. Também é uma força de interação à distância. Partículas de cargas iguais se repelem. À distância, partículas de cargas iguais se repelem. Partículas de cargas contrárias se atraem. Tá bom? Então, forças de ação à distância, como a força magnética, a força elétrica e a força gravitacional. São forças de ação à distância. E o outro grande grupo de forças são as forças de contato, tá bom? Ou seja, o próprio nome está falando. São forças que, para poder existir, precisa de contato. Por exemplo,
um homem empurrando um carrinho, né? Um carrinho de compras, um carrinho para mover alguma coisa, um homem empurrando alguma coisa, é uma força aplicada, precisa de contato para poder existir. A força de atrito com o chão precisa de contato. A força de tração ou tensão, acompanha aí o cursor do meu mouse, tá? Acompanha aí o cursor do meu mouse. A força de tração ou tensão é aquela força que estica uma corda. A força que é transmitida através de uma corda. A gente vai ver muito nesse estudo. A força elástica, a força presente numa mola, é uma força de contato. A força de atrito com o ar, a força chamada força de arraste, força de atrito com o ar. É preciso de contato com o ar para inflar um paraquedas, por exemplo, né? A força de empuxo, que é aquela força de sustentação, que empurra os objetos para cima. A gente vai aprender lá no 4º bimestre, se Deus permitir que seja presencial, né? Então são forças. Forças são capazes de causar movimento, parar movimento ou deformar um corpo, ok? Existem forças, elas são classificadas em forças de ação à distância ou forças de contato. Tranquilo? Partindo para a nossa última parte da aula, mas não sem antes mostrar aqui um vídeo para vocês, pessoal. Baixem esse quadro virtual, tá? E cliquem nos links, ele está bem interativo. Eu coloquei alguns links que vão te direcionar para vídeos sobre o assunto. Por exemplo, vídeo sobre as forças. Tá aqui, ó, o meu emoji, né? O meu avatarzinho, dizendo, ó, clica aí, ó. Clica aí. Aí tu vai ser direcionado para um vídeo do YouTube. Baixe agora o app. Eu vou tirar o som para eu poder comentar aqui o vídeo. Mas o que é que eu quero que vocês observem nesse vídeo? Olha aí, de cara já começa legal aqui, ó. Dá para você ver o cara quebrando essa lajota aí, olha aí, a força que ele faz, dá para você ver no braço dele a onda de choque. Olha só. A onda de choque amortecendo pelo braço, muito massa de se ver, ó. Depois veja aí com detalhes, dá para você ver também a onda de choque no cimento, ó. Tá? Esse vídeo, o cara vai levar um tapa no rosto pelo bem da ciência, que vai ser filmado em câmera lenta. Um tapa no rosto. Ele tá em inglês o vídeo, tá certo? Mas você vai entender. Depois você assiste ele com som, com áudio. Olha isso, pessoal. Olha a deformação que causa no rosto do cara. Devido à elasticidade, força provoca movimento e provoca deformação. Devido à elasticidade da nossa pele, né? Olha isso. Muito massa de ser visto, né? Um cara levando um tapa, imagina uma bolada na cara, né? Lei da ação e reação, terceira lei de Newton. O cara sente uma dor na mão, mas o rosto do cara também sente a força, né? Ação e reação aí acontecendo. O nariz do cara vem parar aqui no olho, né? Depois vocês veem aí na íntegra o vídeo. Beleza? Vamos para a primeira lei de Newton. O que é que diz a primeira lei de Newton? Também conhecida como lei da inércia. É o apelido dela, lei da inércia. Tá? Ela diz o seguinte. Se um corpo está em repouso, olha a figura aqui, ó. Tem um copo. Aí tem um papel aqui em cima do copo e uma moeda em cima do papel. Aí o cara vai tirar a moeda de uma vez. Olha aí, o cara vai tirar a moeda não, vai tirar o chão da moeda, né? Vai tirar o papel.
Então, olha o que diz a primeira lei. Uma forma de descrever a primeira lei é: se um corpo está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso, até que uma força externa atue sobre ele, lhe causando movimento, causando aceleração positiva. Então, se um corpo está em repouso, qual é a tendência? É de continuar em repouso. A moedinha aí, ó, ela estava parada em cima do papel. Quando o papel foi tirado, ela não foi junto com o papel. Ela continuou aonde estava, parada. E aí ela caiu, né? Dentro do copo. O que estava parado tem a tendência de continuar no mesmo lugar. Parado. Se não tivesse gravidade, imagina aí, essa moeda ia ficar flutuando. Né? O cara tirou o papel, a moedinha ia ficar flutuando. Se não tivesse gravidade. Mas como tem uma força externa, a força que o planeta Terra faz em tudo ao nosso redor, a moeda caiu, se movimentou para baixo, tá? Mas a tendência é, a moeda não foi junto com o papel, né? É isso aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse segundo link aqui, ó. Depois vocês assistam o vídeo aí, tá? Aí o cara vai tirar a toalha da mesa, ó, sem deixar nada cair. Muito massa. Vamos repetir. Olha isso. A tendência é que se está parado, tudo continua parado. Tudo que está parado tem a tendência de continuar parado. Agora ele vai fazer isso numa mesa de jantar gigante. Ó. Ele vai fazer isso aí nessa mesa. Ó. E aí eu vou deixar para vocês assistirem, tá certo? Enfim, é isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Aqui o copo. Né? Eu vou puxar o copo para cá, ó. Vou colocar aqui em cima da folha. Vamos ver se eu consigo. Não vai dar certo, não é isso aqui. Lá vai. Vou puxar de uma vez, ó. Deu certo. Galera, vocês podem ver que se eu puxar devagar, o copo vem junto por causa da força de atrito. A gente vai aprender isso mais na frente. A força de atrito com o chão. Existe atrito. Se eu puxar devagar, o copo vem junto. Mas se eu puxar rápido, a inércia diz que se o corpo está parado, a tendência dele é continuar no mesmo lugar. Tá? Beleza? Mas se o corpo está em movimento, olha o exemplo aqui, o cara estava no cavalo, e aí o cavalo parou de uma vez e o cara continuou. Um motoqueiro se chocando com o carro, o motoqueiro vai parar, é longe. Por isso que moto é tão perigoso, né? Porque o que amortece o impacto é o corpo. Se um corpo está em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento. Ok? Movimento retilíneo uniforme. Se não tiver forças externas. Até que uma força externa atue sobre ele, fazendo-o parar. Então, se o corpo está se movendo, aquela coisa. Se você está dentro do carro, se movendo, e alguém pisa no freio, o que é que tu sente? Um empurrão para frente, né? Porque se tu estava em movimento, tu tem a tendência de continuar em movimento. Agora, se o carro estava parado, tu estava parado, e alguém pisa no acelerador, tu sente um empurrão para trás, porque você estava parado. A tendência é que você continue no mesmo lugar. O carro vai, a tendência é tu continuar no mesmo lugar. Dá para entender? Então, resumindo, a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Um corpo livre da ação de forças externas. Um corpo, olha a observação, um corpo livre da ação de forças externas. Como, por exemplo, se a gente tirar a gravidade,
A força gravitacional, se a gente tirar ela, que ela é uma força externa, ela é uma força do planeta Terra sobre os corpos. Um corpo livre da ação de forças externas é incapaz de modificar o seu próprio estado de movimento ou repouso. Então vamos refletir sobre isso. Se esse celular não tivesse a gravidade puxando ele para baixo, não tivesse as correntes de ar passando por aqui, não tivesse forças externas sobre ele é incapaz de modificar o seu próprio estado de repouso. Tá? Ou se ele está em movimento, se não tiver nenhuma força externa agindo, ele vai continuar num eterno movimento, sem nunca parar, porque ele é incapaz de modificar o seu estado de movimento. Como, por exemplo, uma pista de patinação no gelo, né? Que quase não tem atrito. O atrito é a força que para as coisas. Né? Vamos supor, imaginar que você está viajando no carro, o carro acaba a gasolina. Vai ficar num eterno movimento? O motor não está mais funcionando, provocando o movimento. Né? Acabou a gasolina do carro. O carro vai parar uma hora, porque tem a força de atrito com o ar contra e tem a força de atrito com o chão e os pneus. Isso vai parando o movimento. Mas tirando essas forças externas, tá bom? O carro continuaria no eterno movimento. Então, essa é a terceira lei de Newton. É a tendência de continuar no estado em que se encontra. A tendência que um corpo tem de continuar no estado em que se encontra. Se ele está em repouso, a tendência é continuar em repouso, como no primeiro exemplo aí, da moedinha. Se ele está em movimento, a tendência é de continuar se movendo, como no segundo exemplo aí. O cavalo parou e o cara foi jogado. Né? Então, se você entendeu bem a primeira lei de Newton, a lei da inércia, vou fazer uma última pergunta para acabar a nossa aula. E aí você responde interagindo comigo por meio das plataformas, tá bom? Tu responde aqui no Google Sala de Aula, ou então lá no Aluno Online, ou então no meu privado, se tu tiver alguma dúvida do WhatsApp, tá bom? Privado do WhatsApp. Essa é a pergunta. Aí você tem uma situação 1, alguém que vai empurrar um carrinho de compras vazio. E a situação 2, alguém que vai empurrar, tá certo? Com a mesma força, um carrinho cheio de compras. Qual dos dois corpos possui a maior inércia? Eu vou refazer a pergunta. Qual dos dois corpos, situação 1, carrinho vazio, o carrinho de compras vazio. Situação 2, o carrinho de compras cheio, tá bom? Qual das duas situações? Aqui, pessoal, ó, no carrinho vazio, ele tem a maior tendência de continuar parado, ele está parado. Eu vou empurrar ele. Eu sinto uma resistência, certo? Ao empurrão que eu vou dar. Mas nesse carrinho 2 aqui, ó, eu vou empurrar ele com a mesma força. Ele vai alcançar maior ou menor velocidade. A tendência dele é continuar parado, se está parado. Você tem que pensar na lei da inércia. Se esses dois carrinhos estão parados, a tendência é continuar parado. Qual dos dois tem a maior tendência de continuar parado? Essa é a pergunta. Qual dos dois possui a maior inércia? A maior tendência de continuar parado? Entendido? É aquele que tem menor massa ou aquele que tem maior massa? Qual dos dois eu vou sentir mais dificuldade para empurrar? Ou seja, qual dos dois eu vou sentir mais inércia, mais capacidade de continuar parado? Entenderam, né? Me respondam aí nos comentários, né? Da postagem de hoje, tá bom?
Por aqui eu vou encerrando. Espero que vocês peguem o livro, pesquisem, deem uma lida, vão atrás do conhecimento. Não esperem só a aula do professor. Próxima aula eu vou trazer uma questão sobre inércia para resgatar, tá bom? O conhecimento. E a gente dá prosseguimento à segunda e terceira lei de Newton. Ok? Vou encerrando a aula por hoje. Continuem se cuidando e até mais.